Graça e paz, meus amados, graça e paz, um bom domingo para você, um bom início de semana. Aqui estamos dando início, na verdade, a nossa live de oração, irmã Adélia, irmão Bruno, Maciel, sejam bem-vindos, graça e paz. Estamos aí, para a glória de Deus, chegamos, não é, a 50% da nossa campanha, para a glória de Deus. Irmã Viviane, graça e paz, seja bem-vinda. Irmã Darlete, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor tem levantado vidas, irmã Zenaide, levantado pessoas para orar, para adorar a Deus, para batalhar. Não é nenhum segredo para nós que orar não é fácil. Em qualquer horário do dia, quando se trata ainda de manhã cedo, de madrugada, parece pior ainda, não é? Sabemos também que muitos de nós, cientes da provocação, do confronto ou da afronta que a oração significa para o inimigo, então acabamos por não orar. Muitos de nós não ora, não busca tão fervorosamente, porque sabe que ao orarmos, ao batalharmos, isso se torna uma ameaça, se torna um confronto e até mesmo uma afronta ao inferno. Isso está muito claro para nós como servos de Deus. Se nós fôssemos hoje lembrar de um outro texto, lembraríamos, por exemplo, de Efésios, quando fala da armadura de Deus. A Bíblia vai dizer que nós devemos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Não tem outro meio de força, não tem outra fonte de poder. Eu não diria nem que tem outra maior ou melhor, mas não tem outra. A fonte é o Senhor. E por isso Paulo vai nos ensinar que existe uma batalha. Existe uma batalha que nós, querendo ou não, ela existe. O que acontece? Nós vamos ter que decidir se vamos nos sucumbir, vamos nos entregar, jogar a toalha, ou vamos enfrentar e vamos vencer. Porque Paulo vai dizer assim: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que esse texto que Paulo fala, graças a Deus que nos dá a vitória, ele vai falar exatamente dessa batalha. Hoje eu quero ler com você mais um trecho de Neemias, mas enquanto lembro aqui desse texto, eu gostaria de ir a esse texto. Ele vai dizer assim, ó: onde está o morte, o seu aguilhão? Estou lendo aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está o morte, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora o verso 58 vai dizer assim: portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o que você está fazendo não é vão no Senhor. Quando voltamos à armadura de Deus, vamos perceber que lá diz assim: não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, uma coisa é certa, temos que lutar. Não é contra pessoas. Temos que lutar se queremos vencer. Temos que lutar se queremos derrotar o inimigo. Mas esse inimigo não são pessoas. Pessoas, infelizmente, são simplesmente usadas pelo inimigo. Então, o nosso foco aqui não são pessoas, mas são principados, potestades, forças espirituais do mal que pairam nos lugares celestiais. Então, quanto mais oramos, mais força temos. E quanto mais oramos, mais o inimigo tenta batalhar contra nós ou tenta nos vencer. Eu quero ler hoje com você Neemias capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Versículo 7, versículo 8. Diz assim: nós lemos ontem o momento em que ele fala assim: porém nós edificamos o muro até a metade. Porque, graça e paz, irmã Nilda, porque o povo se inclinava, o coração do povo se inclinava a trabalhar. Nós falamos sobre o que nos motiva. Mas, mais uma vez, o inimigo fica sabendo. Parece que ali entre o povo tinha alguém que informava para o inimigo as coisas. Então, sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas, os asdoditas, agora olha isso. Começou isso com Sambalate, depois Tobias, depois o exército, a coligação inimiga vai crescendo, vão chegando mais aliados, não é? Por quê? Porque eles estão entendendo que não estão dando conta, de parar aquele copeiro do rei, não estão dando conta de parar aquele povo fraco que estava andando sobre monturos, aquele povo pequeno, aquele restolho de povo. E aí eles estão percebendo que não estão dando conta, então eles chamam mais aliados, eles informam para mais pessoas. Os inimigos, eles fazem uma coligação, e aqui vai dizer que agora é Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, e que tanto, quando eles ouviram que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém. Olha isso. É preciso que a gente entenda o seguinte: que o inimigo não está preocupado se temos tanta gente, se o número de pessoas está crescendo. Ele não está preocupado se os nossos cultos têm sido esplendorosos, estejam sendo lindos, com músicas belas, com instrumentos maravilhosos,
com luzes. Ele não está se importando com isso. Ele está se importando se as brechas estão sendo fechadas. Então deixa eu abrir um parêntese aqui. Na verdade, nem um parêntese. Amados, precisamos olhar para a igreja do Senhor precisamos olhar e começar a fechar as brechas, as ofensas, a falta de liberação de perdão, a falta de pedido de perdão. Porque na união, na comunhão, não há brecha. Não há brecha. Na comunhão, na nossa união, na nossa unidade, não há brecha. Não pode haver brecha. Qual é a preocupação do inimigo? É que o muro esteja sendo reparado. E ele fala assim, sabendo os inimigos que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas, as brechas se começavam a tapar. É isso. Iraram-se sobremodo. Iraram-se muito. Então a ira do inferno fica cada vez mais intensa quando percebe-se que não apenas o muro está sendo reconstruído, mas que as brechas estão sendo fechadas. As rachaduras, as separações, as infiltrações. E aí eles iraram sobremodo e ligaram-se entre si todos. Há uma concordância entre os inimigos do povo de Deus para impedirem que as brechas sejam tapadas. É interessante que a ideia aqui não é nem que os muros sejam terminados lá em cima, mas vamos imaginar que ele diz assim, o muro terminou, mas está cheio de brecha. Às vezes nós estamos tentando criar um muro, irmãos amados, olha o que Deus estava mostrando no meu coração nesse momento. Pode ser que nós estejamos construindo algo grandioso, fazendo uma construção muito grande, construindo um muro enorme, porém não estamos cuidando de fechar brechas, maledicências, iras. Nós não estamos fechando as brechas. E isso vai minando, porque apesar do muro estar aparentemente construído, existem brechas. Então a preocupação do inimigo ou dos inimigos aqui é que as roturas se começavam a tapar. O muro já estava na metade sendo construído, nós hoje estamos na metade da nossa campanha. Então eles ligaram-se entre si para virem. Agora não é só uma conversa, agora não é só a ideia aqui não é só lançar palavras para desanimar, não é só provocar medo, provocar desânimo. Agora não é só uma provocação, agora é uma coligação para virem e começarem realmente uma guerra. Agora não é só palavras. Agora a coisa não é só planejamentos, intenções. Agora eles se unem para guerrear contra Jerusalém. A construção do muro está incomodando demais. A construção do muro está provocando uma
um tumulto no inferno. Então, qual a ideia? A ideia que era guerra para que, enquanto estivessem ocupados com a guerra, desviariam o seu intento. Agora não é só desestabilizar, agora não é só enfraquecer, agora é desviar o intento, agora é tirar realmente todo e qualquer foco da construção. A ideia é ligar-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Qual é o seu intento com respeito a São Miguel do Guaporé? Qual é o seu intento com respeito à cidade onde você mora? A cidade onde você presta culto ao Senhor? A cidade que você habita? A cidade que você olha para ela e percebe que os muros estão rachados, estão cheios de roturas, estão cheios de brechas. Qual seria o objetivo de Deus em colocar você nessa cidade, em me colocar na minha cidade? A batalha não é fácil para levantarmos pela manhã e buscarmos o Senhor em oração. Não é. O inimigo sabe, o inimigo tem observado você desde que você nasceu. E ele sabe a dificuldade que você tem de levantar pela manhã. Ele sabe a dificuldade que você tem de dobrar o joelho e orar. Ele sabe a dificuldade que você tem quando você lembra que o inimigo, ele tenta nos destruir. Ele sabe. Mas então o inimigo percebe que não vão dar conta se ficarem só falando, se ficarem só provocando, tentando desestabilizar mentalmente. Agora vamos guerrear de verdade, vamos machucar eles. Aí eles vão desviar do seu intento, porque enquanto eles estiverem ocupados guerreando conosco, eles não vão construir muros. Nós não temos poder para tocar naquele muro. Nós não temos poder para ir lá derrubar o muro. Mas se nós provocarmos eles e desviarmos o olhar deles para nós, então nós vamos desviar o intento deles em construir o muro. Lembra que há pouco dia nós falamos das distrações? Era só uma tentativa, mas agora a ideia é guerrear de verdade. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o quanto que você tem guerreado. Como está sendo a sua batalha. Mas lembre-se que o que a palavra de Deus vai nos dizer é que nós devemos ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. A reconstrução será efetuada, será terminada, haverão mais embates, haverá desânimo, haverá inclusive algum tipo de paralisação durante a batalha. Haverá momentos de quase desistência total. Haverão momentos em que nós vamos achar que é realmente impossível. Talvez esse momento já passou pela sua cabeça. Como assim alcançar um determinado percentual da população da minha cidade, do meu município? Como assim nós, um povo fraco? O que nós precisamos fazer, amados irmãos, é tapar as brechas. O que precisamos fazer é identificar as brechas. O que temos que fazer é discernir as brechas, para que então elas possam ser tapadas. E isso, é claro, vai provocar uma batalha maior ainda, porque o inimigo agora não está só falando, agora ele está vindo para guerrear.
Então que eu e você possamos ter essa visão. A pergunta é, eu estou ciente de que o inimigo intensifica os seus ataques quando percebe que a construção está crescendo? Será que eu tenho ciência da intensidade da ira do inimigo nesse período? É por isso que a Bíblia vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos clamar ao Senhor para que nos prepare para os próximos passos. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, entendemos, ó Deus, aqui que o inimigo não desiste. Isso já sabíamos. Mas além de não desistir, o inimigo intensifica. O inimigo busca reforço, busca aliados, para que a obra do Senhor possa ser impedida, porque a obra do Senhor, ela provoca um tumulto no inferno. Deus, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos dê discernimento, nos dê entendimento, para o fato de que a ira do inimigo, ela não diminui, ela se intensifica à medida que as brechas vão sendo tapadas, porque eles vão vendo as chances de manter a destruição sendo esvaída, as chances de manter a cidade vulnerável estão sendo diminuídas a cada brecha tapada. Então, em nome de Jesus, que nós como igreja sejamos despertados para o fato de que, quando as brechas forem cobertas, forem tapadas, então significa que aqueles que entram não sairão tão fácil, acharão conforto, acharão proteção, acharão descanso, acharão comunhão dentro dos muros. E aqueles que estão fora, que são inimigos, não conseguirão ruir ainda mais, abrir mais brechas e entrar. Então, ó Deus, no nome de Jesus, que essa seja a visão da igreja nesse período. Que o que provoca a ira ainda maior do inimigo é o fechamento das brechas. Pai, em nome de Jesus, irmãos e irmãs, que não estão bem um com o outro, que não estão perdoando, que não estão amando, que estão, ó Deus, levantando, ó Deus, calúnias, que estão levantando, ó Deus, maledicências um contra o outro. Aqueles irmãos, ó Deus, que não se falam, aqueles irmãos que fingem gostar e não gostam, aqueles irmãos que só suportam. Pai, no nome de Jesus, que haja amor, que haja graça, que haja companheirismo, que haja respeito, que haja comunhão e principalmente, ó Deus, que haja obediência à sua palavra, que haja perdão. Pai, no nome de Jesus, clamamos, ó Deus, para que as brechas sejam identificadas e sejam tapadas, para que o inimigo não encontre em nós nenhuma chance de adentrar aos muros e continuar, então, mantendo uma destruição, mantendo uma vulnerabilidade, mantendo uma desgraça no meio do povo. Pai, no nome poderoso de Jesus, que o povo que o inimigo entende como fraco, como falho, como vulnerável, que esse povo seja vitorioso para a glória e para a honra do nome do Senhor, e que o mundo conheça, que as nossas cidades conheçam, que o povo do Senhor não é um povinho, que o povo do Senhor não é qualquer tipo de povo, que é o povo do Senhor e um povo que tem a vitória no nome de Jesus, que tem a vitória garantida em Cristo.
Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, discernir esse tempo e entender que a ira do inferno, ela não diminui, ela se intensifica, e o inferno vai aumentando a dose de tentativas de destruição. Pai, no nome de Jesus, desperta-nos, ó Deus, protege-nos, ó Pai, unge-nos, ó Deus, capacita-nos, ó Pai, para que possamos, ó Deus, manter a obra em curso, que possamos continuar trabalhando, apesar dos ataques inimigos, que possamos saber o que fazer, como os filhos de Sacar, que conheciam o tempo e sabiam o que Israel havia de fazer em qualquer circunstância. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, Pai. É algo que pedimos nesta manhã, para que a reconstrução seja uma realidade em nossas cidades. Nós oramos, nós colocamos o nosso clamor diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.